Vamos lá? Vamos lá para a nossa aula de filosofia. De antemão, já peço perdão, pessoal, a vocês, porque na última vez o sinal, na verdade não foi nem um sinal, foi meu computador mesmo que tem um pane nele, assim, ele simplesmente desligou e eu fiquei sem poder gravar a aula. A gente entrou ao vivo, passou acho que uns 20, 25 minutos, e aí ele deu uma pane, desligou e só vim poder disponibilizar e fazer isso hoje depois dos reparos, tá bom? Mas estamos aqui, vamos lá para nossa aula. Hoje a aula é bem tranquila, certo? Não vai demorar muito, também o assunto não é muito difícil. Como eu havia debatido já com alguns de vocês que estão me assistindo agora, sobre a filosofia ao longo do tempo, ela vai tendo uma realidade muito mais prática. Ah, Pedro, por que uma realidade muito mais prática? Veja, você lembra que as grandes questões que a gente desenvolvia lá no começo do ano eram questões relativas ao conhecimento, o que é a verdade, quem eu sou. Só que agora a preocupação da filosofia é outra. Não que essas preocupações sejam menos importantes, né? A preocupação com o entendimento da origem do ser, da origem do conhecimento, nada disso é menos importante, tá? Mas agora a filosofia ela torna-se mais prática, ela tem mais a ver com o nosso dia a dia. Lembra que a gente já debatia nas outras aulas com Descartes e Bacon, né? Da razão instrumental, que eles queriam dar uma razão prática à filosofia? Pronto. A aula de hoje também ela é bem interessante, ela vai falar desses dois carinhas aqui, um contratualista e o outro que também é partícipe do movimento iluminista, assim também como Montesquieu. Alguns autores põem Rousseau como ou Montesquieu como contratualista, tá? Mas a maior parte das doutrinas que a gente vê por aí, até mesmo a nível superior, consideram que Montesquieu ele é um autor livre que tem uma importância gigantesca e aí a gente vai ver o porquê disso agora. Bom, como eu falei para vocês, gostaria também de mostrar o rosto dos dois, tá aqui o rosto de Rousseau e aqui o rosto de Montesquieu, tá? Se aparecer por um acaso, é difícil de acontecer no Enem ou em outros vestibulares. A imagem do filósofo, você já sabe mais ou menos como ele é, beleza? O que é que você tem que entender aqui, nessa parte? Veja, qual era o que estava acontecendo no mundo nesse momento, no continente europeu, que é a origem desses dois filósofos. Veja, no mundo estava acontecendo o iluminismo. É quando as teses desses autores elas tomam vida, elas tomam força. E você vai me perguntar assim, mas Pedro, o iluminismo, o que ele significa? Veja, o iluminismo ele é como se fosse uma ideia de século das luzes, tá? Por isso que tem esse nome, iluminismo. Por quê? Porque ele é pautado no século das luzes. Luzes de onde? Luzes da cabeça. Eles acreditavam que agora as ideias estavam esclarecidas, que as ideias estavam mais presentes na vida dele. A preocupação aqui é com a política. Basta você lembrar que aqui é o século XVIII. O iluminismo, a data de término dele, para muitos autores, em 1789, que é exatamente o ano do início da Revolução Francesa. O iluminismo acontece na França, na Inglaterra e em outros países ali situados ao lado, tá? Trazendo vários pensadores que estavam dispostos a se debruçar sobre essas teses. Eles eram autores de diversos países que tinham teses muito parecidas e pensamentos muito parecidos em relação à liberdade, em relação à vida, em relação a tudo isso, tá? E a gente vai ver aqui direitinho cada um deles, beleza? Então, lembre-se que esses dois são partes do iluminismo que defendiam os direitos, que defendiam a liberdade, a igualdade, a vida. Então, qualquer questão que voltar para isso, você tem que lembrar que eles tinham essa cosmovisão, beleza? Vamos lá. Bom, começando aqui com Rousseau, tá? Rousseau, eu vou dizer para vocês, ele era um filósofo meio bobinho. Você vai perguntar, Pedro, por que um filósofo bobinho? Veja, ele acreditava que o ser humano era de todo bom, certo? Ele acreditava assim, não, o ser humano é ótimo, o ser humano é excelente, o que o corrompe é a sociedade. Então o ser humano é bom por natureza. E a gente vai ver aqui, como está escrito aqui, os homens são bons, livres e espontâneos, moralizados e felizes. Veja que coisa mais linda ele nos escreve em relação à nossa espécie. Veja, ele acreditava que o grande problema disso tudo aqui, lembrando outra coisa, pessoal, é muito importante, é que vocês podem ver alguma questão falando do Rousseau, a ideia do bom selvagem,
que os seres humanos eles sempre foram bons e selvagens. E aí, quando acontece o início da propriedade privada, ele deixa de ser esse bom selvagem, tá? Aqui, ó. No início, tudo era de todos, ou seja, todo mundo tinha parte de tudo, ninguém era dono de nada. Então ele acreditava cegamente que a propriedade privada é o início dos males da sociedade privada. Ele acreditava assim, olha, todo mundo vivia feliz, todo mundo. E aí quando chegou um sujeito que disse assim, olha, isso daqui é meu, esse pedaço de terra aqui é meu e não é mais de ninguém, aí começaram todos os problemas da humanidade. Tá? Ele acreditava muito nisso. Por quê? Porque agora eu detenho posse de alguma coisa e por eu deter a posse surgem conflitos. Beleza? Então, vamos lá. Ó, o desentendimento e as misérias humanas começaram quando implantou a primeira cerca. Aqui essa cerca que ele se refere é mesmo no exemplo anterior que eu dei. Aquela da propriedade privada. Quando o cara faz um cercado e diz, olha, isso daqui é meu e você não pode entrar. Ele acreditava que por não poder entrar, muitas vezes ali naquele território específico, muitas pessoas podiam passar fome, muitas pessoas podiam ser condenadas à miséria por não terem nada. Né? Basta lembrar que isso é um efeito em cadeia. Quando o primeiro diz, isso daqui é meu, então você vai se preocupar com o que é seu. Então, você vai dizer assim, ó, isso daqui então é meu. Beleza? Ó, o homem nasceu livre e por toda parte encontra-se a ferros. Veja, ele nasceu livre, o homem é livre, mas quando ele vem para a sociedade que tem essa propriedade privada, ele torna-se a ser ruim. Então ele acreditava que a essência do homem era uma bondade, era a liberdade, a espontaneidade, a moralidade e a felicidade. Então basta você lembrar, lembrei de Rousseau, lembrei de que? Bom selvagem, ser humano bom, um humano cada vez mais dedicado a si, um humano da paz, que tem uma felicidade, que é moralizado, tudo isso. Só que chega a propriedade privada e acaba com todo esse sonho de Rousseau, tá? Então, vamos adiante. Ó, o contrato social. Ele faz parte de um fenômeno chamado, de um assunto, de um marco teórico chamado contratualismo. O que é o contratualismo? São autores que se debruçam sobre a tese da origem, da gênese do Estado. São eles Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Eles têm ideias um pouco diferentes e cada um deles tem a sua peculiaridade. Acredito que o Whitson já falou na última aula, tá? Então, o contrato social é o quê? Garantir a liberdade civil. Veja, dizer assim, olha, a única função que o Estado tem é garantir a liberdade civil, garantir que o homem seja livre. Esse é o único dever que o Estado tem, é garantir essa liberdade civil. Ele acreditava que a liberdade era algo fantástico. Basta lembrar que ele era um filósofo iluminista. Basta você lembrar que anos depois do fenômeno iluminista vinha a acontecer a Revolução Francesa. Entende? Então toda essa realidade estava pautada em quê? Na liberdade. A liberdade civil. Ele acreditava que o Estado surgia para poder garantir a liberdade civil. Ele dizia assim, ó, no começo era todo mundo bem. E aí a primeira pessoa foi lá e decretou que aquela propriedade, aquele cercado era dela. Então, o Estado deve surgir para garantir a liberdade civil, garantir que o homem seja livre. Porque a partir do momento em que eu ponho uma propriedade, então tudo que eu faço dentro daquela propriedade é meu, sou eu que mando ali. Então o Estado deve surgir para dizer assim, não é tudo que você faz dentro da sua propriedade. Você tem que garantir a liberdade civil de todos os homens. Beleza? Então vamos lá. O modo de pacto estabelecido no contrato social. Aqui, ó. Pacto de sociedade, tendo perdido a liberdade natural, que possuíam a ganhar a liberdade civil. Liberdade natural, naquele estado de natureza que eu falei, antes da propriedade privada. E agora eles vão ganhar a liberdade civil, porque agora eles vivem numa sociedade em que cada pessoa tem o seu canto, o seu espaço. Então, o contrato social ele faz o quê? Estabelecendo leis para si mesmo, através do respeito à vontade geral. O homem continua tão livre quanto antes. Vamos lá. Essa vontade geral aqui é o quê? Porque isso é muito debatido na doutrina, debatido por vários autores. Por quê?
Porque a vontade geral é algo muito subjetivo. Se eu perguntar para você o que é vontade geral, ou se você perguntar para mim o que é vontade geral, é como se fosse uma vontade de todos, que está dentro de todos, uma vontade de um bem geral, de um bem maior. Coisa que a gente sabe que nos dias atuais, e até mesmo naquela época, já era bem difícil ter essa ideia de vontade geral. Não confundir com uma coisa, tá? Vontade da maioria com vontade geral. Vontade da maioria é 50% mais um. Pronto. Isso é vontade da maioria. Vontade geral é como se fosse assim, um espírito que cresce dentro do povo e que sai ao mundo para trazer uma ideia de bondade, de um bem comum. Entende? Então, por isso é muito difícil. Por isso que o homem, ele fala que o homem continuava tão livre quanto antes. Só que isso na teoria, porque a vontade geral ela é muito difícil de ocorrer na realidade. Então, pode ser que caia uma questão assim falando, segundo a vontade geral do filósofo tal, do filósofo Rousseau, você já sabe que vontade geral é aquela vontade buscando que nasce de toda a sociedade visando o bem comum. O que você sabe que na prática é bem difícil, tá? Então, lembre-se que na teoria é lindo, é maravilhoso, mas na prática é um pouco difícil, tá bom? Vamos lá. Estado civil. O Estado civil deve ser democrático, com respeito pela vontade geral, como eu falei antes. Deve ser democrático, ou seja, que todos tenham espaço a falar, que todos tenham espaço a debater e que reine a vontade geral. Então aqui, com respeito pela vontade geral. Ou seja, é democrático, mas deve ser pela vontade geral. Não pode ser democrático da democracia só da maioria. Uma democracia quantitativa, que se preocupa apenas com a quantidade de votos. Se preocupou com isso, tá tranquilo. Ele dizia, não é assim. Tem que existir a vontade geral, um senso e uma vontade de fazer o bem geral, o bem comum daquela sociedade. Só a vontade geral do povo é soberana. A vontade geral do povo é aquele sentimento que está dentro da sociedade e que visa o bem comum. Eu posso tentar dar um exemplo prático disso daqui, como por exemplo, a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, ela é meio que uma vontade geral, mas veja como é difícil estabelecer. Vontade geral para alguns, para a grande maioria, né? Lá, 90%, 95% da sociedade francesa da época, eles eram totalmente pobres, comiam, viviam à base de pão e água. Viviam à base de pão e água. Então, veja, essa vontade geral, ela surge desses 95% e tal, mas veja, ele visava o bem comum. Então, isso pode vir a ser um exemplo de vontade geral, mas ele não é a vontade geral perfeita, idealizada por Rousseau. Beleza? Então, só para você ter uma ideia mais ou menos clara, mas não se prenda, por favor, a essa ideia, tá? Não vai dizer que a Revolução Francesa é o ideal perfeito da vontade geral que Rousseau idealizou. Não é. É só um exemplo mais prático para você tentar entender. Mas veja, era um sentimento que a maioria tinha, a maioria esmagadora tinha, e que essa maioria esmagadora tinha para fazer com que reinasse o bem comum. Entendeu? Então vamos lá. Direito de resistência. O povo pode resistir sempre, se sua liberdade e vida estiverem sendo ameaçadas e se os governantes não estiverem respeitando a vontade geral. Veja, ele dizia assim, lembra que eu falei que ele, aqui, garantia a liberdade civil, o Estado, no caso, né, através das leis. Lembrar que as leis, elas são emanadas pelo Estado, né? Todas as leis têm que ser emanadas pelo Estado. Então, o povo pode resistir sempre, se sua liberdade e vida estiverem sendo ameaçadas e se os governantes não estiverem respeitando a vontade geral. O que é que ele quer dizer com esse palavrão todo? Ele quer dizer assim, no dia que o Estado não estiver mais respeitando os cidadãos, não estiver mais respeitando a liberdade civil, o povo não precisa nem pensar duas vezes. Rebele-se. Rebele-se porque ele não respeita a vontade geral. Ele está preocupado só com o bem próprio, o governante, no caso. Então, ele deve respeitar a vontade geral. Então, você deve sempre resistir. Pode ser que esse ano, eu acredito que caíram poucas vezes essa ideia de direito de resistência. Pode ser que esse ano o Enem venha com essa proposta de direito de resistência. Beleza? De que você pode se rebelar quando o Estado não respeitar a vontade geral e a liberdade e a vida estiverem sendo ameaçadas. Beleza? Esse quadro, esse primeiro bloco aqui, fala a respeito de Rousseau. Agora a gente vai para que é mais tranquilo ainda. A gente vai falar do Barão de Montesquieu.
tá? Montesquieu, você tem que lembrar que ele também fazia parte do Iluminismo, assim como Rousseau. Os dois faziam parte desse movimento, tá? E você vai ter que sempre lembrar que as ideias deles estão sempre com essa ideia de liberdade, de igualdade, de justiça. Por quê? Eles faziam parte do Iluminismo. Então, qualquer questão que falar o contrário disso, desconfie, tá? A não ser que seja muito no detalhe, alguma palavra, alguma coisa, mas sempre que falar o contrário de garantir a liberdade do povo, garantir a igualdade, garantir a justiça, você se desconfia, beleza? Vamos lá. Montesquieu. Montesquieu é o quê? As principais ideias dele eram quais? Preocupação fundamentada no modo de funcionamento do governo. Veja, Rousseau dizia assim, ó, o governo tem que... Ele não idealizava como o governo deveria funcionar. Tipo assim, ele não idealizava como deveria funcionar por dentro. Essa é a preocupação de Montesquieu. Ele dizia assim, ó, o governo tem que oferecer isso à sociedade, garantir a liberdade civil e que a vontade geral seja sempre respeitada. Era o pensamento de Rousseau. Só que Montesquieu fala o seguinte, não, isso é muito simples, vamos ver o que o governo precisa fazer para poder garantir essa situação, garantir que a liberdade do povo seja respeitada, garantir que a igualdade e a justiça reine e tenham seu lugar na sociedade. Beleza? Então a preocupação dele é fundamentada na maneira que vai se governar. E ele tem uma ideia que até hoje é utilizada, principalmente até mesmo no Brasil, nos Estados Unidos e difundida pelo mundo inteiro. As ideias dele são fantásticas e a gente vai ver o porquê. Ó, as leis e o poder são suas grandes questões. Veja, ele acreditava que, baseando-se na lei e no controle de poder, tudo isso junto ia fazer um Estado perfeito. Beleza? Então ele se debruçava sobre isso. Ó, leis refletem as condições da natureza e a cultura de um povo. Veja, basta lembrar uma coisa também, um detalhe bem importante. Para o pessoal que faz direito aí, ó, as leis elas refletem as condições da natureza e a cultura de um povo. Eu não posso pegar uma lei e simplesmente colocar ela de baixo, quer dizer, de cima para baixo. Não, a lei ela tem que estar consoante ao que o povo sente, ao que o povo acha que é errado, ao que o povo acha que é certo. Então a lei ela é praticamente uma ideia de tentar garantir o que aquela sociedade pensa, o que aquela sociedade tem de que acha o melhor. Por exemplo, aquela sociedade acha justo preservar a vida. Tinha uma lei antigamente chamada Lei do Talião, que era o quê? Se fulano, por exemplo, eu tenho um pai, aí alguém me mata, certo? Então meu pai vai poder matar o filho da pessoa que me matou. Era essa famosa Lei do Talião. Veja, para o nosso tipo de sociedade isso é absurdo, mas já aconteceu. Então esse tipo de lei refletia as condições, natureza e a cultura de um povo. Beleza? Ó, a religião deve se desvincular da política. Esse pensamento dele é até hoje difundido por todo mundo, tá? E é uma coisa que, principalmente eu digo para vocês que, mesmo tendo a minha religião, mesmo tendo minhas crenças, mas a religião deve sim se desvincular da política, porque é uma união muito poderosa e muito perigosa, principalmente. Ó, ele tem uma crítica ao absolutismo. Ele era o quê? Iluminista. A ideia de liberdade, e você lembrar que tudo está conectado, tá vendo? Critica o absolutismo. E aqui é a ideia majestosa dele, a ideia é a famosa Magnum Opus, a obra suprema dele, que é o quê? A divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Isso daqui é o que é difundido até hoje pelo mundo inteiro. E a gente vai ver qual é a grande questão de tudo isso daqui. Ó, influência das ideias de Locke da Inglaterra pelo século XVIII, onde o rei é fiscalizado pelo parlamento. John Locke também foi um filósofo estudado por nós na aula de contratualismo, acredito eu, com o professor Whitson, tá? Então, ó, onde o rei é fiscalizado pelo parlamento, porque Locke ele era inglês. Basta você lembrar que na Inglaterra até hoje existe o rei. Mas o rei na Inglaterra ele tem um poder, como eu posso dizer, ele é abaixo do parlamento. O parlamento está aqui, ó. O que deve sempre reger a sociedade está aqui, o parlamento. O rei ele tem uma função hoje em dia na Inglaterra muito mais simbólica para aquele povo, entende? Então é a ideia da divisão dos poderes. E a gente vai ver com calma o que cada um faz. Ó, o legislativo é para criar e aprovar as leis. Ele acreditava que assim, ó, quando eu divido os poderes em legislativo, executivo e judiciário, eu tenho o próprio poder freando o próprio poder. Como assim? Antigamente existia o poder absoluto, o rei podia fazer tudo. Só que ele dizia assim, não, isso está errado.
cada poder deve fiscalizar um ao outro. É uma vigilância constante. O legislativo deve criar e aprovar as leis. E ponto. Esse é o trabalho do legislativo. O que for além disso é um absurdo e deve ser, sim, contestado. Então, eles vão criar e aprovar as leis, leis essas que estão em conformidade com o pensamento da sociedade. Beleza? O executivo, exercido por aquele que executa as leis relativas à administração pública, no caso de uma monarquia, o rei. Por exemplo, se o rei quisesse governar, ele deveria sempre estar em consonância com o legislativo e o judiciário. O rei não podia mais dizer agora, você vai fazer isso, isso, isso. Não. Ele tem que estar em conformidade com as leis. O dever dele é administrar. A criação e a aprovação da lei ela é do legislativo. Cabe ao executivo olhar, fiscalizar e administrar todo esse poder. E o judiciário é responsável pela aplicação, conservação e fiscalização das leis. Perfeito. O judiciário ele só executa o poder. A lei vem para ele e vai dizer assim, olha, então isso vai acontecer, fulano cometeu um crime. Não é mais ideia do legislativo nem do executivo, é do judiciário. O rei não vai poder fazer nada em relação à pessoa que cometeu o crime. Ele deve se preocupar com a administração pública. Beleza? Essa divisão influencia a política até hoje. A intenção de divisão dos poderes é a não concentração do poder, a fiscalização mútua. Beleza? A nível superior, é muito discutido também realmente existe a divisão dos poderes. Em tese, seria a divisão de funções do poder. O poder ele é indivisível, todos aqui têm o mesmo poder. Ele só tem funções diferentes. Cada um tem a sua função dentro do famoso ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico nada mais é do que o conjunto de todas as leis, o conjunto da administração, de tudo isso que compõe o Estado. Beleza? E aqui, só para finalizar essa parte de Montesquieu, as leis escritas ou não que governam os povos não são fruto do capricho ou do arbítrio de quem legisla. Ao contrário, decorrem da realidade social e da história concreta própria ao povo, considerando não existem leis justas ou injustas. O que existe são leis mais ou menos adequadas a um determinado povo e uma determinada circunstância de época ou lugar. O autor procura estabelecer a relação das leis com as sociedades, ou ainda com o espírito dessas. Montesquieu. Veja, é justamente aquela ideia que a gente falou antes, tá? É a ideia de que a lei ela deve estar em conformidade com o povo. E quando eu crio uma lei pelo legislativo, cabe ao judiciário aplicar e o executivo perceber, olhar e administrar se tudo isso está sendo bem feito. E princípio da identidade nacional e soberania das nações. Como assim? Identidade nacional e soberania das nações? A identidade nacional no sentido de que o meu povo, por exemplo, Brasil, eu não posso pegar uma lei que funciona nos Estados Unidos e achar que ela vai se encaixar perfeitamente aqui. Por quê? Porque eu tenho a minha identidade nacional. O Brasil é um país totalmente diferente. É a nossa identidade. E temos a nossa própria soberania. Soberania que essa diz assim, nenhum país pode dizer o que é que o outro deve fazer ou não deve fazer. Ele não tem esse poder vinculante. Como assim poder vinculante? Veja, a Argentina, por exemplo, ela pode dizer, olha, eu acho que isso daí está errado no Brasil. Beleza, mas ela não pode fazer nada mais além disso. Ou seja, o Brasil tem a sua soberania respeitada. Beleza? Vamos lá para as questões. Questão aqui do Enem 2012. Pausa a tela aí, tenta responder e a gente já volta. Beleza? Pausou? Pronto, vamos lá. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Montesquieu, o espírito das leis. A característica da democracia, ressaltada por Montesquieu, diz respeito ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar decisões por si mesmo. Ele está falando aqui sobre cidadania em si? Não, no momento nenhum no texto ele falou sobre cidadania, ou a ideia de que o indivíduo ele só vai adquirir a cidadania quando ele tomar suas próprias ideias, quando ele tiver seus próprios pensamentos. Não, claro que não. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade com as leis. Perfeito. A sua liberdade ela tem um limite. Ela tem um limite da lei. E aí ele tem uma frase, inclusive, que é assim,
o maior ato de liberdade que se pode ter é obedecer uma lei que você mesmo propõe para você. Agora fica em dúvida se é de Montesquieu ou se é de Rousseau. Mas, de todo jeito, ela é uma frase bem tocante, bem marcante. Ó. O condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade com as leis. Perfeito. Ó. É o que está dizendo aqui no nosso texto. A possibilidade de o cidadão participar no poder, e nesse caso, livre submissão às leis. Livre da submissão às leis. Ele está livre da submissão das leis? Não. Não. Porque aqui ele está dizendo, a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Ou seja, se a lei não permite, você não está cumprindo esse fato de liberdade. Ó, letra D. Ao livre-arbítrio do cidadão em relação... Peraí que está um negocinho aqui na frente. O livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Não, ele está dizendo assim, ó, você pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser, mas lembre-se das consequências. Ele está dizendo isso? Não, ele está dizendo assim, ó, você pode fazer tudo que você quiser, mas que esteja em conformidade com a lei. É basicamente isso. O pensamento dele. A resposta correta aí é a letra B de bola. Vamos passar. Outra questão do Enem, essa é de 2013. Para que não seja... Opa, pausa a tela, deita, resolver e vem para cá. Vamos lá. Para que não seja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. A gente já falou sobre isso. Tudo estaria perdido se o homem, ou mesmo o corpo das principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes. O de fazer leis, executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou divergência dos indivíduos. Assim, cria-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma pessoa ou um grupo exercer os referidos poderes concomitantemente, ou seja, de maneira conjunta. Montesquieu, Espírito das Leis. A divisão e a independência entre os três poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja... Ele quer saber aqui o que é necessário para que isso aconteça. Vamos ver. O exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas. É isso que ele está falando, sobre um exercício de tutela, como se fosse alguém que esteja sempre de olho nas atividades jurídicas e políticas. Vamos deixar essa daqui em stand-by, beleza? Ó, consagração do poder político pela autoridade religiosa? Claro que não. A gente viu que ele acredita na desvinculação total de política e religião. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas, também falso. Letra D, estabelecimento de limites aos atores públicos e instituições do governo. Também vamos deixar assim em stand-by. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Ele está falando totalmente o contrário do que está dizendo aqui no texto. Ó, exercício, vamos ver a letra A e a letra D, que foi a que a gente deixou em stand-by. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. Veja, esse exercício de tutela é como se tivesse sempre uma pessoa olhando, no sentido de que, veja, no texto ele está falando que devem existir os poderes que o legislativo, executivo e judiciário, que atuam de forma independente para a efetivação da liberdade. Ou seja, não existe uma tutela no sentido de que alguém deve dizer assim, atividade jurídica assim, atividade política deve ser assim. Não, cada um decide o que vai fazer. Lógico que pode ser vigilante, pode dizer, olha, o executivo não está cumprindo sua obrigação e tal, mas ele não tem esse poder de tutela. Tutelar é praticamente uma ideia de ensinar, de mostrar, de tomar a frente sobre alguma coisa. E não se pode fazer isso. Né? Então a resposta correta aqui é a letra D. Estabelecimento de limites aos autores públicos e às instituições do governo. Ou seja, autores públicos como o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e instituições do governo. Limite de poder e poder. O Executivo de um lado, o Legislativo e o Judiciário. Todos juntos um ao outro. Então todos eles têm o seu limite. E limite também as instituições do governo. Resposta correta, letra D. Ó, terceira questão. Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, afirma: quando os poderes legislativo e executivos ficam reunidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Não haveria também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo. O juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os três poderes: o de fazer leis, o de ordenar sua execução e o de julgar os conflitos entre os cidadãos.
partir dessas informações sobre a filosofia política de Montesquieu e a divisão que propõe o poder, é correto afirmar o quê? Dá um pause. Eu também vou dar um pause para ligar aqui, mas está um calor enorme. O Poder Judiciário aplica as leis. É correto afirmar que o quê? O Poder Judiciário aplica as leis. O Poder Legislativo cria e aprova as leis. O Poder Executivo executa normatizações e deliberações referentes à administração do Estado. A gente não precisou nem ir para B, nem para C, nem para D. A resposta correta aí é letra A, claramente, tá? O Poder Judiciário tem a força para administrar o Executivo? Não, de maneira nenhuma. É aquela questão da tutela. Tutelar as atividades jurídicas e políticas. Não tem esse poder. Entendeu? O poder legislativo aplica as leis. O legislativo, ele aplica ou ele cria as leis? Ele cria. Quem faz a aplicação é o judiciário. O poder executivo cria as leis. O poder judiciário... o poder executivo cria as leis. De certa maneira, algumas vezes sim, por meio de portarias, por meio de tal. Mas vamos lá. O judiciário sanciona a lei? Não, claro que não. E o poder legislativo efetiva as leis na administração do Estado, e quem faz isso é o poder judiciário, tá? O poder executivo, ele não tem esse poder de criação de leis. Na maneira no que vai cair no Enem, se cair assim, o poder executivo cria as leis, você já coloca errado, tá? Já coloca que está errado. Por quê? Ele só cria as leis de uma efetividade muito efêmera, tá? As leis que ele cria não se dura muito tempo. Beleza? Vamos lá. Aqui a questão sobre Rousseau. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito... Aqui a ordem social é um direito sagrado que serve de base para todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza. Funda-se, portanto, em convenções. Vamos ver. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar o quê? Aproxima-se do pensamento absolutista. Já é vindo aqui, aproximar do pensamento absolutista. Rousseau, não. Filia-se ao pensamento cristão. Ele está falando sobre alguma ideia de cristianismo aqui? Não. Mas você lembrar que ele era também iluminista, né? Então tudo isso daqui de absolutismo, cristianismo, eles deixaram um pouco mais de lado. Filia-se ao pensamento abolicionista, por denunciar a escravidão praticada na América ao longo do século XIX. Não, o texto não está falando sobre isso, e pelo que me recordo, Rousseau nunca falou diretamente sobre essa ação, até porque basta você lembrar que isso daqui já é no século XIX, anos de 1800, Rousseau ele devia estar morto já, entendeu? Só para confirmar aqui, a título eu não sei qual foi o ano que ele morreu, mas eu já vou dizer a você o ano da morte de Rousseau. É uma coisa um pouco triste para a gente se dar na aula, mas é a nossa realidade. Rousseau, só para a gente ter certeza aqui mais ou menos do ano que ele morreu, ele morre em 1778, ainda no século XVIII. Então ele não tinha como denunciar a escravidão, né? Aproxima-se ao pensamento anarquista. Estabelece anarquista, o Estado deve ser abolido e a sociedade governada por autogestão? Não. Ele não queria um pensamento anarquista. Ele dizia, o Estado não deve ser abolido. O Estado deve garantir a liberdade civil. Beleza? Aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. Perfeito. É exatamente isso. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pronto. Rousseau construiu uma obra que se apresentou significativa para a afirmação do mundo moderno. Historicamente, contribuiu para refletir sobre a educação, quando escreveu a obra Emílio. No seu livro, Rousseau propõe a manutenção das tradições cristãs? Não, de maneira nenhuma. O fim de muitos preconceitos, ressaltando a bondade humana? Sim. É literalmente isso, porque veja, ele acreditava o quê? Que o ser humano, a sociedade cria esses preconceitos, então deveria existir o fim dos preconceitos e que o humano era um ser bom. É o pensamento de Rousseau. Lembra lá do bom selvagem? Pronto, tá aqui, ressaltando a bondade humana. Prevalência do mando dos homens pela sua capacidade de disciplinar. Mando dos homens, homem mandando no outro, essa ideia não é muito a cara de Rousseau, não é? Cuidado com a ética, pois os humanos são egoístas e vaidosos para Rousseau, de maneira nenhuma. A ruptura com todas as
religiões cheias de superstições e preconceitos. Veja, ele não critica dizendo que existem superstições, que existem preconceitos. Não, só acredita aqui religião do seu espaço e a política do outro. Beleza? A resposta correta é a letra B. Ó, entendi o filósofo Jean-Jacques Rousseau que a sociedade... Eita, dá um tempo para você tirar um print, quer dizer, pausar o vídeo. Entendido o filósofo Jean-Jacques Rousseau que a sociedade civil é o resultado das transformações que a espécie humana sofreu ao longo de sua história, sobretudo da condição de selvagem para a condição de homem civilizado. O que permitiu essa transformação, segundo esse filósofo, é a perfectibilidade. Selecione nos itens a seguir aquele que expressa o sentido da perfectibilidade em Rousseau, ou seja, a capacidade que o homem tem de... Vamos ver. Aperfeiçoar-se é a resposta correta, sem mistério nenhum, mas a gente vai ver o porquê as outras estão erradas e o porquê essa aqui está certa. Primeiro, começando por que estão erradas. Tá aqui no texto, o resultado das transformações para a espécie humana sofreu ao longo da sua história. Das transformações que a espécie humana sofreu ao longo da sua história, sobretudo da condição de selvagem para a condição de homem civilizado. Ou seja, não é que encontrou a solução para os problemas. Assim, logicamente que encontra-se a solução para vários problemas, mas não é só isso, não é só a ideia de encontrar a solução para os problemas, e sim também de cada vez mais ir aperfeiçoando-se em todas as esferas. Enfrentar os seus medos, essa passagem de enfrentar os medos, não. A ideia aqui é partir do homem selvagem para a condição de homem civilizado. Então, escapar dos perigos, veja, escapar dos perigos ele já fazia isso no mundo selvagem. Enfrentar seus medos, também. Encontrar soluções para os seus problemas, também. Mas a ideia aqui é de um aperfeiçoamento, dessa perfectibilidade. A ideia de que o ser humano tenta sempre fazer tudo da melhor maneira possível é a qualidade de se aperfeiçoar. Assim como você, que está aí me ouvindo, está se preparando para o vestibular, que está aqui se aperfeiçoando, indo em busca do seu sonho. A equipe de filosofia, a equipe do Vestibular Cidadão inteira está ligado com vocês, está 100% com vocês. Então, estamos chegando aí mais ou menos na reta final e tem muitos estudos pela frente, né? Tem um certo tempo, mas se você está cansado, não desista, continue firme, acredita, basta acreditar que o novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar. Ergue essa cabeça, como é? Esqueci agora, mas eu acho que é mais ou menos assim. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Tamo junto, acabamos a aula por aqui. Olha, um abraço, um cheiro, até mais. Eu confio em você, confie também em você e vamos lá em busca dessa aprovação. Encerrando a aula por aqui. Tchau, tchau. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários do vídeo, tá? Que eu vou estar dando uma lida e tirando as suas dúvidas. Ou então até mesmo falando no meu Instagram, no meu WhatsApp, que eu vou estar sempre de olho lá. Eu vou até anotar aqui, para caso alguém queira, que o meu número é esse daqui, ó, 991023303, e o meu Instagram é ggomes.pedro. Qualquer dúvida, você entra em contato pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp e aí eu tiro suas dúvidas, beleza? Um abraço, um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau. Tá gravando aí?